mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes. E, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho, e buscai a verdade. Perguntareis, então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicaram ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos, que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Que assim seja. Obrigado, Sene, obrigado, João. Matando a saudade do nosso espaço aqui, da troca benéfica de fluidos que a gente recebe quando a gente passa daquela portinha para dentro. Já começam os bons espíritos a formarem essa sintonia que vão aos poucos nos restaurando, né? Capítulo 20, capítulo 20º, Rose, do Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas. Vamos lembrar como é que esse capítulo começou? Os trabalhadores da última hora. Vocês se lembram que os que começaram na última hora foram tão recompensados quanto os primeiros? Lembramos disso? E que houve uma indignação por parte daqueles que trabalharam de sol a sol e receberam a mesma coisa? Vamos relembrar que Jesus se exprime por parábolas, por histórias, e que nós temos que buscar o sentido dessa história, porque evidentemente do ponto de vista material, trata-se de uma injustiça. Qualquer um de nós reclamaria por ter recebido o mesmo. Mas se nós lembramos que Deus é infinito em misericórdia e justiça, a misericórdia não é maior nem menor que a injustiça. Há uma discussão em torno disso. Eu prefiro dizer que Deus é infinito em seus atributos e que Jesus veio apresentar o Deus da misericórdia, que até então não havia para os judeus. Era o Deus da justiça. Mas Jesus vem dizer que Deus não quer a morte do pecador, Ele quer o seu arrependimento.
e que, portanto, aquele filho pródigo que deu no pé com a parte dele da herança, deu com os burros na água e se arrependeu, voltou e foi recebido em festa. Então, esse é o Deus de Jesus. E com todo respeito às outras tradições que mencionam passagens do Antigo Testamento, que alguns profetas falam de sofrimento eterno, é impossível que Deus decrete o sofrimento eterno de um filho se ele é infinito em misericórdia. O sofrimento eterno é quando nós queremos sofrer eternamente. Nós nos aferramos aos nossos hábitos, aos nossos vícios, nós nos aferramos a reproduzir condutas que nós trazemos nas vindas, idas e vindas dessa história, né, desse caminho, dessa viagem multimilenar que nós estamos fazendo lentamente rumo à nossa evolução. Tem um livro ali na biblioteca, quem quiser a gente pega para ler, do Emmanuel, que chama Roteiro. Meu Deus, como demora. Como demora para a gente subir um degrauzinho. Mas a melhor coisa que faz para a gente subir o degrauzinho é prestar bastante atenção no degrauzinho que a gente está. Por quê? Missão dos espíritas, né? É uma orientação desse espírito que ditou essa mensagem. Somos cristãos, correto? Nem todo cristão é espírita, mas todo espírita é cristão. O espiritismo é uma seita cristã, ou um modo de ler o evangelho, por isso evangelho segundo o espiritismo, ou esse título que escolhemos, o evangelho de Jesus sob a ótica espírita, porque faz toda a diferença, absolutamente toda a diferença. Insisto em repetir, com todo respeito às tradições que assim não creem, mas nós temos a nossa opinião, que é o nome de um livro lindo também que eu vivo citando, Opinião Espírita. E na nossa opinião, fruto do trabalho do nosso estimado professor Allan Kardec, baseado nas palavras de Jesus, que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, a água como símbolo de matéria e o Espírito, como diz o Gênese, né, que é uma figura poética lindíssima, que o barro do barro é feito o homem e Deus soprou a alma nas narinas. Ou nas palavras de Jesus, a carne vem da carne, mas o Espírito não vem do Espírito. O Espírito ninguém sabe de onde vem, para onde vai, ele sopra onde quer. São palavras de Jesus. E não é crer cegamente, mas sinceramente entendemos que Jesus é o maior dos profetas e, na tese espírita, o governador do nosso planeta. Governador espiritual do nosso planeta. Nas palavras do Emmanuel, esse bólido, né, que não para de girar, hospital, escola das nossas enfermidades psíquicas, espirituais e físicas. Ambas manifestadas no físico, inclusive. E estamos aqui tratando, aprendendo. Mas na condição de cristãos espíritas, nós temos que repetir que não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Ah, Marquinho, mas não foi isso que Jesus quis dizer da reencarnação. Ele quis dizer que nascer de novo significa cada experiência que a gente vive, nós vamos crescendo e somos outra pessoa. Bacana. Aliás, tem muita virtude quem pensa assim, porque espírita tem uma mania de empurrar para a próxima encarnação a caridade, o desprendimento do sentimento de posse, dos preconceitos. Ah, na próxima encarnação eu faço. Ah, quando eu for rico eu faço. Ah, quando eu aposentar eu faço. Ah, quando eu nos colarinhos da nona eu faço. E aí desencarna, ó,
Zildinha. Então, tem sentido isso? Todo sentido. Agora, e quem desencarna, então, sem sequer cogitar dessas questões? Dançou? E quem não amou o inimigo? E quem não bendisse quem calunia? Dançou? Para sempre? Porque se o único sentido a ser dado a essa fala de Jesus, não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo, ou seja, as experiências que vamos amadurecendo, no suprassumo, né, nos conceitos éticos, né, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Tudo bem? Oferece a outra face. E aí a gente não conseguiu ainda traduzir em atitude isso que já está na nossa cabeça. Nós já entendemos que isso é verdade, que esse é o caminho. Nós estamos pedindo força, muitas vezes com o uso da fé, para entender o outro e pensar, por que a Cidinha fez isso comigo? Acha que ela não está, vamos falar dela pelas costas. Falar bem dela pelas costas. Por que a Cidinha não me cumprimentou direito? Por que ela pisou na bola comigo? Por quê? Porque nós vamos começar a fazer aquele exercício que Jesus, sabe aquele professor Jesus de Nazaré recomendou? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E nós, a nós mesmos, sempre procuramos encontrar o porquê da nossa ação equivocada, do nosso deslize, da nossa falta de experiência. Ah, mas você me encheu as paciências, Sene. Ah, mas você, Rosa. Ah, mas... E a gente começa a enxergar o porquê a gente agiu daquela forma. Amar ao próximo como a si mesmo é dizer que o outro é imperfeito, entender isso e procurar entender o porquê que ele agiu daquele jeito. Mas eu posso simplesmente condenar e sair xingando. Sim, eu posso. E aí, dancei para sempre? Não, mas demora um pouquinho mais a marcha. Demora um pouquinho mais a marcha. Então, essa renovação que o cristianismo traz em relação ao judaísmo e que o espiritismo traz em relação ao cristianismo, a orientação de hoje é missão dos espíritas. Nada mais é do que entender Jesus, entender que temos que nascer de novo, porque muitos de nós desencarnamos, seja como for a tradição que você que está nos assistindo professe, morremos, porque não existe morte para a gente, né? Existe uma passagem. Eu vivo dizendo que nós vamos ter que fazer um plebiscito para decidir a mudança do nome do dia de finados, porque não é o fim. Não é o fim. As evidências estão aí. Não faria o menor sentido. Jesus, o evangelho de Jesus inteiro, não faria o menor sentido. Repetindo, qual a responsabilidade que aquelas crianças no Líbano sofreram, tinham a resgatar pelo bombardeio que Israel fez para tentar matar os terroristas do Hezbollah? Matou 2, 3 e 60 crianças morreram. Desculpa. Onde está Deus que não vê isso? Ou existe Deus e Ele é justo, e aquilo é a manifestação de que a cada um será dado segundo suas obras, de que alguém ali ergueu a espada e agora a espada está se voltando, ou realmente nós vamos professar o vale tudo, o tudo ou nada. E essa não é a missão dos espíritas, porque essa não é a missão dos cristãos. A missão dos espíritas não pode estar em dissonância da missão dos cristãos, porque do contrário não vamos nos declarar cristãos. Numa felicidade divina, Lucas sugere esse nome aos homens do caminho. Por que tinham esse nome? Porque nós cristãos primitivos, aliás, a gente não era cristão naquela época, sabe Deus o que a gente estava fazendo de besteira na vida? Provavelmente a gente ainda não era cristão, muito menos cristão espírita. Mas ele sugere isso porque os homens que serviam no campo do evangelho,
Os homens que caminhavam com Jesus, eles encontravam lugar que ninguém queria para montar uma casa de apoio, uma casa de abrigo, que era nos caminhos, nas entradas, nas saídas das cidades. Ninguém constrói uma mansão, um palácio, numa estrada de terra, a não ser que seja num sítio, numa chácara. Mas ninguém invade uma área de preservação permanente, como no caso da Avenida dos Andradas, como no caso onde é a favela da AIDS, podendo estar num condomínio fechado, podendo estar numa casa, né? Ninguém faz isso. Então, por isso que os homens do caminho, por isso que os servidores da Seara do Cristo recebiam esse apelido de homens do caminho, e depois Lucas tem a felicidade de sugerir cristãos. O que ele fala aqui de línguas de fogo? Estão sobre vossas cabeças, espíritas, né? A inspiração, né, gente? A inspiração, porque nós não somos donos da verdade, nós estamos a caminho do aprendizado, mas nós temos alguns irmãos que já estão adiante da gente. Como Francisco de Assis, né? Francisco de Assis vem inspirando tanta gente a cuidar da natureza, a respeitar a natureza, divinamente organizada por Deus, pela vida, com V maiúsculo. Francisco de Assis até hoje é inspiração de desprendimento, não é? Abriu mão de todos os favores, de todas as benesses de uma vida em palácio para servir, para difundir o respeito à vida, para difundir o respeito aos animais. Por isso que esse Papa escreveu uma encíclica, Laudato alguma coisa, trazendo a questão ambiental, né? Então, se para alguns a palavra meio ambiente está desgastada, e não está, na verdade não está, ao contrário, a natureza está dizendo, enviando sinais de que é insustentável a ganância humana, né? É insustentável a ganância humana. Você não precisa parar de comer carne vermelha a partir de amanhã. Mas é importante repensar se você é dependente de proteína animal. Porque toda a invasão de queimada na Amazônia é para a expansão da pecuária majoritariamente. E como era há alguns anos, entram, tiram as madeiras de lei, vendem, tocam fogo no que sobrou e plantam grama de pasto. Agora que as multas voltaram a ficar muito pesadas, já estão tacando fogo na floresta direto. E ao invés de vir rios voadores até nós, vieram rios de fumaça tóxica. Em São Paulo foi outro crime, foi um crime coordenado nos nossos canaviais, que pegaram também matas. Porque a estiagem está se prolongando por muito tempo, e esse material ele é inflamável, né? E essa estiagem por um tempo prolongado, o agricultor que não consegue irrigar a sua terra, e só 5% da nossa agricultura é por irrigação, todo o mais depende desse divino regime de chuvas que a vida organizou para a gente, sofre. Ele pega e ele vende a terra dele para um grande que tem dinheiro para pagar a irrigação. E isso não é legal. Então, para dizer que a vida organizou muito bem para a gente, e que o nosso padrão de consumo é predatório e ele é insustentável. Mas se você não gosta da palavra sustentabilidade, que é complexa, mas vamos respeitar a vida, fica bom assim. Vamos respeitar o que Deus nos deu de presente para que a gente possa ter mais. E que a gente deixe de ser uma geração antiética. É duro escutar isso, mas somos, porque a gente está avançando nos recursos naturais das gerações futuras. A gente está metendo a mão naquilo que não é nosso. Porque o planeta não está aguentando recompor aquilo que precisamos. Um exemplo é o nosso aquífero Guarani. Aqui no centro não pode perfurar poço.
Porque a sonda já está com 120 metros. Há 8 anos era 90. Tentando captar água do aquífero, porque o nosso padrão de consumo é superior à capacidade da natureza de repor. E ainda mais agora sem chuva, compromete mais ainda, né? Missão dos Espíritas. Livro 3º do Livro dos Espíritos. Lei de conservação. Conservar aquilo que a vida nos trouxe, inclusive essa carcassinha aqui, né? Agora com 81 quilinhos. Conservar, gente. Foi difícil reencarnar. Encontrar um pai ou uma mãe que recebesse a gente por amor, ou por missão, ou por expiação. Como é que foi o nosso reencarne? Manda a Isildinha para mim, eu a amo. Não. Você tem BO com ela, se a tua capivara está com ela. Você usou sua inteligência para fazer a cabeça da Isildinha ir pelo mau caminho. Agora vai lá e conserta o que você quebrou. Pode acontecer isso. Não é o caso da Isildinha, Márcia, calma. É que eu gosto de pegar no pé dela. Mas foi difícil reencarnar. Por que pedimos de joelho? Porque consciencialmente estávamos sofrendo. Limpando a sujeira, a gente não fica, né, consertando o que quebrou. E assim sucessivamente. Então ele está falando da missão dos espíritas, nada mais é do que entender o Evangelho. E esse esforço que requer uma capacidade da empatia, de entender o contexto do outro, do porquê ele agiu daquela forma, e de que forma eu posso auxiliar. Difícil. Se fosse fácil, bem, você tinha nascido arcanjo. Você tinha nascido anjo. Que, aliás, não existe, hein? Pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Porque só faltava, né? A gente tem que aprender a oferecer a outra face, a bendizer aquele que nos calunia, orar por aquele que nos persegue, e Deus fazer uns bonitão que nasce perfeitos. Nossa, eu dou na orelha dele. Quando? Quando a gente tiver o coração puro, né? Foi isso que Jesus anunciou. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí o caminho de purificação do nosso coração, nós podemos usar a criatividade. O que nós temos certeza, eu repito isso e vou repetir talvez até o fim da vida, é que dentro da nossa imperfeição nós podemos ser úteis, nós podemos ser justos, nós podemos ser fraternos. Tem muito a se fazer. Tem muito mais gente sofrendo do que bem. Não foi assim lá no asilo que você visitou? Um asilo que está na clandestinidade, uma precariedade dolorosa. Não é mais o caso da nossa casa do vovô, que ajudamos por 50 anos e hoje está numa situação muito boa. Né, Rosa? Quantos anos lá? Mais ou menos. 40? Dos 50. Foi um 5 de setembro que o Dr. Gaetani nos chamou e o Edivaldo Pereira Franco fez a palestra de inauguração. No Ipiranga não tinha casa nenhuma, ali na Tapajós. 5 de setembro bateu um vento desses que vocês estão vendo agora. E dá-lhe poeira, mas hoje a casa do vovô está muito bem, o lar do vovô Albano está muito bem, mas nós temos 60 casas de idosos em Ribeirão na clandestinidade. Falta serviço? Não. E não é porque são depósitos de idosos, não. Muitas vezes é porque simplesmente não tem um corpo de voluntários ou ainda não se profissionalizou para atender todas as exigências que a legislação diz, com respeito, que a gente tem que atender, né? Presta um bom serviço, mas não consegue cumprir 100%. E por aí vai, né, gente? Não falta serviço para quem quer arregaçar as mangas e trabalhar. Assim sendo,
nós vamos abrir para perguntas. Tudo certo? Podemos ir para o passe? Então eu vou pedir para a Sene, sob a orientação da Sene, para os nossos médiuns se posicionarem para aplicação, para transmissão dos passes. A Vitória vai colocar uma musiquinha para a gente. E nós vamos buscar mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Nós vamos pedir em súplica que os recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina divina infinitamente tem. Recursos que estamos recebendo agora, mas nós suplicamos que o Senhor Deus, em nome de Jesus, compartilhe com quem o nosso pensamento se lembrar agora. Para que possamos ser restaurados em nossas forças espirituais e físicas, restaurando também a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, que possamos então receber o passe.